Você dá uns 5, né? São 6. Foram 6, professor. É porque Ah. eu pego, na segunda-feira eu pego 2 matérias. Aí tem que ver a legalidade disso, não sei te dizer. Bom, mas essa eu não tenho muito o que falar, isso é uma decisão pessoal, né? Eu, assim, incentivo os alunos a manterem o curso, né? A gente nem realizou a primeira prova, nem nada. Hoje, de fato, mesmo o conteúdo vai começar a apertar, mas é um curso de cálculo, né? Esse é o padrão, né? Aí eu não sei se atrapalha o andamento da sua disciplina, da sua formação, porque cálculo, você é da química? Ou não? Sim, Então, vai cálculo levar um na sequência tem o pouquinho. cálculo 2, né? E assim vai, né? Uhum. Mas Mas se aí eu fica no seu desistir critério. de alguma outra, aí vai travar mais o curso, entendeu? Cálculo seria que não iria travar tanto. Uhum. Bom, aí fica de verdade Mas assim, tá ao ficando seu bem critério. errado, por isso que e eu não tô conseguindo me dedicar também. Eu É, nem abro o Moodle, Moodle, né? é Mas importante assim, abrir, né? aí eu preciso fazer conversar com. Uhum. Preciso Com o conversar com o coordenador, né? Diego ou é só parar de É, assistir aula? não, se você parar de assistir aula, você vai reprovar, né? Porque assim, aí você vai constar matriculada, Uhum. não vai fazer as provas, aí fica sem nota, né? E, consequentemente, também sem frequência. Entendi. Mas se o seu objetivo é trancar a disciplina, porque acho que nesse momento de pandemia, acho que você pode trancar em momentos, inclusive, diferenciados. Se é trancar a disciplina, você solicita para o coordenador que isso não entra no seu histórico, né? Não entra como reprovação, não atrapalha o coeficiente do curso, nem nada do tipo, entendeu? Entendi. Não, tudo bem então. Tá Viu, bom? professor? Boa noite. Assiste com. Pensa com calma aí, mas esse final de semana, porque assim, hoje é a nossa última aula esse ano, né? É, e assim, às vezes você pode pensar com mais calma durante essa semana para decidir tomar essa decisão, né? E aí conversar com o Tá, Diego, porque tá bom. depois que tirar, eu não sei se consegue voltar, e tinha que perguntar para ele, né? Em Tá bom, vou Agenor, conversar aqui com ele. Obrigada. em Opa, Agenor. boa noite. Boa Gabriel noite. tá falando. Uhum. Tem uma parte lá no Moodle que tá dizendo que só vai ser liberado depois dessa aula, certo? É só depois dessa aula que eu vou poder acessar? É porque é o seguinte, é na sequência. Eu vou começar agora daqui 1 minuto o conteúdo, e aí, então, assim, eu vou falar da definição de limites, falar da unicidade de limite, e a outra parte é a sequência, limites laterais. Então, precisa assistir. Eu ponho o vídeo lá só como uma formalidade, tá certo? E aí eu posso acompanhar, porque quem às vezes não assiste a aula, acompanhar como é que fica o andamento do curso de vocês. Mas isso é mais uma formalidade, entendeu? Mas assim, aí ele Certo. fica condicionado. Eu posto o vídeo assim que eu receber e já aí o outro fica liberado, tá bom? Certinho, obrigado. De nada. Eu vou aproveitar que já deu 19h30, que é a hora de iniciar a aula, e vou dar uns informes então rapidão. Eu acabei de autorizar 3 pessoas a entrar em sala, tá bom? Como é que eu faço para não precisar ficar pedindo essa autorização sempre? Eu peço o e-mail de vocês. Quando dá 19h30 e eu partilho a tela, eu não consigo mais ver o chat. Então eu fico sem condições, inclusive, de adicionar mais alunos. Então, assim, eu vou pedir para vocês que foram adicionados aqui agora, que pediram autorização para entrar, porque foram só 3 alunos. Um, inclusive, é o Michel Silva, que pediu, inclusive, para adicionar ele no Moodle. Manda um e-mail aqui por favor, no chat aqui, que depois eu copio o e-mail e já mando o convite. Que aí torna sua entrada na sala imediata, só você aceitar o convite. Boa noite, professor. Aqui é o Maico. Isso foi por engano. Por quê? Essa mensagem, acho que foi por engano, porque eu não digitei nada aqui no... Tá assim, boa noite, professor, poderia me adicionar no Moodle? Pois é. Não, mas isso aí foi algum erro que deu aqui, tá Mas tudo bem, bom? mas você pediu Desculpa. autorização para entrar, não foi? Foi você? Não, porque quem tava entrando aqui na hora foi minha esposa, né? Ah, Porque eu sim. tava chegando agora, né? Aí ela já tava entrando aqui pra mim. Aqui tem outro Aí deve ter acontecido algum erro na hora. Então, mas então desconsidero, por favor, mas teve 3 pessoas que pediram autorização. Se não é o seu caso, beleza. Aí quem pediu é só mandar o e-mail, tá bom? E aí eu vou deixar um recado assim, porque eu
gente, a gente tem só 45 minutos, de verdade, mal e mal conheço um ou outro, não tenho, a gente nem fica olhando aqui a sala do Moodle, eu não lembro nem os rostos, os nomes. Por exemplo, Anjos Cássia Souza, tá escrito aqui. O seu nome não consta no que é acadêmico como Anjo Cássia Souza. Eu não sei qual é o aluno ou a aluna. Mas é Francisca Cássia, professor. Isso. Por favor, então, assim, depois você altera o seu e-mail, então é bom saber, porque eu não achei. E se eu ter que ficar fazendo isso de um por um para os alunos, me complica muito a vida. Põe lá no seu e-mail, você tem como alterar o nome por Francisca Cássia. Quando você entrar na sala, a gente tem esse negócio que computa a frequência automática. No momento tem 42 alunos, né? Comigo 43. Então, eu pego a presença de vocês automática e lanço. Quando eu estou fazendo isso no piloto automático, com mais de 70 alunos que são, eu não tenho como lembrar o nome de um por um, né? Tá bom? Ok, eu vou corrigir lá. Sem problema. Hoje, como você falou, até é bom que eu descobri o seu nome. Eu vou, inclusive, olhar se eu não lancei falta para você na semana passada, tá bom? Porque esse nome estava constando aí. Vocês já estão vendo aqui a telinha preta, certo? Essa tela preta onde eu dou aula. Então, eu vou aproveitar agora para a gente poder iniciar então a aula de hoje. São 3 tópicos do tema da aula de hoje, tá bom? Então, hoje é a nossa aula número 3, né? Após a aula de hoje, gente, eu vou deixar para vocês mais um vídeo extra de, acho que se não me engano, 28 minutos, que fala sobre limites laterais, tá bom? E complemento do conteúdo. Então, assim, eu tenho feito isso. Eu já tenho mais 2 listas de exercícios prontas. Eu estou só esperando o conteúdo da aula de hoje e vou junto com a de limites laterais para inteirar a 3ª lista pronta lá para vocês estudarem, tá bom? Então... Professor, só uma dúvida. Uhum. Teve umas questões da lista que eu não consegui fazer. Aí eu marco o atendimento para tentar? É melhor, por favor, porque é o seguinte, eu tenho optado por porque assim, por experiência, matemática presencialmente é difícil, né? Online, então, eu tenho achado um terror. Sim, verdade. E eu prefiro dar a aula nesse tempo que eu tenho e gravar vídeos complementando o conteúdo, assim, para o conteúdo ficar explicado o mais próximo possível do que seria estar em sala de aula, e uso esses momentos de atendimento para tirar dúvidas e tentar sanar alguma outra dificuldade que tenha relacionada aos exercícios, tá bom? Claro que em sala eu tento pôr alguns exemplos, mas exemplo, exercício é exercício, né? São coisas diferentes. Então é importante que marque aí Sim, eu fui fazer a lista, aí eu consegui fazer vários, mas teve uns 3 lá que eu tentei e não saí do lugar. Às vezes no final da aula também, eu não me oponho, tá bom? Assim, a gente encerra a gravação, porque daí fica extra, né? Aí eu posso te ajudar, inclusive hoje mesmo, depois a gente encerrar a gravação, senão eles vão dizer que eu extrapolei o tempo de aula, e aí está tudo regulamentado, né? Infelizmente são só 40 Não, mas eu posso minutos. marcar também, professor, lá no dia, a hora, porque são muitos, então a gente vai tentando e vai deixando até, assim, eu vou tentando, às vezes na própria aula vai tirar a minha dúvida, né, às vezes. Uhum. Mas assim que é bom, porque não deixar acumular, tá bom? Tente mesmo os exercícios e não deixa acumular, assim, sabe, 4, 5 semanas, aí marca, porque às vezes nem dá tempo, né? Sim, mas às vezes na sua própria aula, que como é da aula passada, pode ser, e hoje é a continuação, pode ser que tire, né, a dúvida do que eu fiquei para fazer. Tudo bem. Olha só, então, os tópicos da aula de hoje são a definição, a gente viu intuitiva, hoje é definição formal, tá bom? Essa aqui, gente, eu quero que vocês menos se preocupem, é só porque com ela eu consigo explicar por que o limite, quando existe, é único, e aí, se eu fosse provar formalmente as propriedades de limite, elas seriam importantes para a gente, mas eu não vou fazer isso nesse curso, tá bom? Eu vou apresentar as propriedades, ou algumas das propriedades de limite, mas esse primeiro momento é um momento mais técnico, mais formal da área de matemática, mas é para explicar essa noção de limite, certo? Então, a gente começa pelo tópico 1, né? Esse é mais ou menos o roteiro da aula de hoje. Então, o nosso tópico 1 é a definição mesmo de limites, ok? Aí eu vou tentar recordar
a noção intuitiva para explicar o que eu vou escrever ali agora. Então, assim, lembra que quando a gente viu na aula passada essa ideia de limite num ponto, digamos, num ponto P, aqui nós tínhamos, vou até pôr assim, bolinha aberta, e aqui está o f de P. Então, a gente viu essa ideia de limite, que era assim, à medida em que x se aproxima de P, o valor da função f de x se aproxima de um valor que a gente chamou de L, e esse L é o limite, tá bom? A gente escrevia isso, então, dizendo que isso era o limite de f de x, quando x tende a P, e isso dá um certo valor L. Okay? Agora, formalmente, na matemática, a gente precisa escrever o que significa ficar perto de P e o que significa ficar perto de L, tá bom? Então, a definição formal de limite é o seguinte. Então, a gente vai pegar uma função f, então, seja f uma função, ok? Definida em um intervalo aberto contendo P, então ela está definida entre números A e B que contém esse nosso número P, então, por exemplo, se o P fosse 1, ela está definida no intervalo em que contém 1, ou 1, pelo menos, está na extremidade desse domínio, então, definida em um intervalo aberto contendo P, exceto, possivelmente, no próprio P, como está aqui no nosso exemplo, aqui seria o f de P. Então, ponto. Então, dizemos que limite, aí vamos destacar aqui, limite de f de x quando x tende a P é L. Aqui dizemos que o limite, né? Ficou feio, né? Perdão. O limite. E escrevemos aquela simbologia que a gente já conhecia lá, então limite de f de x quando x tende a P é L, se, olha só, agora entra a definição formal de limite, tá bom? Então, se para todo número epsilon positivo houver existir, ok? Então, melhor existir um número delta positivo. Esse delta aqui possivelmente depende de P, então possivelmente. Vou colocar só dependendo de P, porque em geral vai depender de P, só no caso da função constante que não. Dependendo de epsilon, tal que, PQ é tal que, tá bom? Tal que, se x estiver próximo de P, f de x estará próximo de L, ok? Eu vou tentar explicar isso aqui por meio do nosso gráfico, tá bom? Olha só. Eu vou só copiar esse gráfico, vou colar lá mais embaixo que fica melhor para explicar. Esse aqui eu posso apagar. Esse aqui eu posso apagar. Professor, esse L aí é o mesmo que F de P, né? Não, em geral não. A gente viu isso na definição. É F de P quando a função for contínua. Em geral ele é um L, certo? Nesse nosso exemplo aqui, ele não é necessariamente o F de P, certo? O F de P está aqui em cima, né? Inclusive, o F de P está aqui em cima. Ok? Uhum. Olha só, então, o que significa isso aqui? Quando a gente está... Vou só fazer um desenho da reta numérica, então, dos números reais. Quando eu tenho um certo valor P,
e eu quero saber qual a distância que x está de P, ou eu faço x menos P, ou se o x estiver para cá, P menos x, certo? Mas a distância entre dois números é um módulo x menos P, ok? Isso aqui significa para a gente a distância de x até P. Ok? A mesma coisa é f de x e L. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se x menos P, ou seja, se x estiver a uma certa distância delta de P, então, x está em algum lugar cuja distância é no máximo delta. Você garante que f de x estará a uma distância no máximo epsilon desse nosso valor L. Então, aquela ideia lá, quando a gente tinha noção intuitiva, era o seguinte: dizemos que o limite de f de x é L, quando, né, para x suficientemente próximo de P, é possível garantir que f de x esteja suficientemente próximo de L. É isso que está escrito aqui, só que formalmente na matemática, tá bom? Essa é a definição formal de limite, ok? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de definição para poder resolver exercícios, tá bom? Porque, primeiro, a gente não está num curso de matemática. Segundo, porque isso torna o processo um pouco mais lento e mais trabalhoso, tá bom? Então, para a gente, quando no decorrer do nosso curso, exceto possivelmente nesse pedacinho da aula de hoje, a definição que a gente tem de limite é a noção intuitiva de limites, tá bom? Mas assim, ele permite para a gente tirar essas propriedades da aula de hoje decorrem dessa definição, tá bom? Mas assim, eu vou só enunciar as propriedades sem me atentar em justificá-las por quê. Caso alguém tenha interesse em entender o motivo real de cada uma das propriedades, a gente pode, no momento fora desse horário de aula, marcar um atendimento ou algo do tipo, eu explico precisamente, tá bom? Mas uma das coisas é muito importante para a gente, que é o tópico 2, que é o que a gente chama de unicidade do limite. O que significa unicidade do limite? A unicidade do limite diz para a gente o seguinte: quando o limite existe, ele é um só, você não pode ter dois valores diferentes, tá bom? Então, se o limite de f de x, quando x tende a 1, for o número 2, é só o 2, não tem condições de ser o número 3 ou de ser o número menos 1. Isso é a ideia, então, que o limite, quando existe, é único, tá bom? Entretanto, como eu apresentei essa definição formal, eu vou aproveitar na aula de hoje e vou fazer um exemplo de como seria, né, provar pela definição um determinado limite, tá bom? Então, o exemplo 1 da nossa aula de hoje é o seguinte. É o único exemplo que eu vou fazer de provar pela definição, é o seguinte. Prove que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, é 7. Okay? Como é que a gente faria esse limite com a noção intuitiva que a gente fez das aulas passadas? Nós montaríamos o gráfico da função 4x menos 5, ok? Então, nós montaríamos o gráfico dessa função 4x menos 5. Então, perdão, é algo desse tipo assim, ó. O gráfico dessa função é uma coisa desse tipo. Aqui é menos 5 e aqui é 4/5. Nós teríamos que analisar o que acontece próximo de 3, ok? Se eu trocar o x por 3 aqui, fica 12 menos 5, 7. Então, alguma coisa nesse sentido aqui seria o 7, ok? Então, nós montaríamos uma tabela com valores de x menores do que 3 e maiores que 3, se aproximando de 3, para concluir que é 7, tá bom? Com as propriedades que a gente vê hoje, que a gente vai ver hoje mais para frente, a gente vai ver que nem disso a gente vai precisar mais, tá bom? Em alguns casos, como esta aqui, que trata-se de um polinômio, basta, de fato, só trocar o x pelo número 3. A ideia é que, se a gente não falar disso nessa aula, eu deixe gravado um complemento dessa aula para vocês explicando isso, tá bom? Mas ao término dessa aula, o objetivo é isso. Entretanto, provar pela definição, o que ele quer que você verifique, né? Esse aqui está fazendo, só para ficar claro para a gente, o papel do L, esse o papel do F, e esse aqui o papel do P, né? O 3 o papel do P. Ele quer que a gente verifique, então, que se o x estiver próximo de 3, então f de x estará próximo de 7, né? Pelo gráfico a gente vê isso, ok? Então, como que eu poderia provar isso pela definição? Nós precisamos achar
para qualquer número positivo epsilon, a gente tem que garantir que existe um número delta que satisfaz essa relação, ok? E aí, de que maneira que a gente consegue, sei lá, chutar quem é esse delta, tá bom? Então, de cara, eu não sei quem é, a gente não sabe quem é esse delta, tá bom? Então, a nossa pergunta é, será que existe? E como achar esse delta, certo? Se ele existe. E a gente quer que esta relação aqui seja satisfeita, olha só. Se x menos 3 for menor do que esse cara que a gente não sabe quem é ainda, né, a gente precisa, com isso, conseguir concluir que f de x menos o L, que é 7, vai ser menor que epsilon, tá bom? Agora, o processo que a gente faz, ele é reverso, ele é de trás para frente. Se eu pegar f de x, é 4x menos 5. O L é 7, então menos 7. Se eu quiser isso menor do que um número epsilon, então eu tenho 4x menos 5 menos 7 é menos 12, menor que epsilon. 4 é um fator comum, então a gente pode pôr 4 em evidência, deixar x menos 3, menor que epsilon. Vou usar aqui uma propriedade do módulo, o módulo do produto é o produto dos módulos, ok? Então a gente fica com o módulo de 4 vezes módulo de x menos 3, menor que epsilon. Pois não? Avisaram aí que tem gente querendo entrar. Olha só, eu mandei o e-mail, mandei a mensagem lá no chat da sala. Eu entro uns minutinhos antes, tá bom? Fica inviável nesse sentido, eu vou disponibilizar a gravação, mas a pessoa que ainda não mandou e-mail, ela tem a opção de entrar antes ou responder lá no Moodle. Nesse momento, agora, fica picando muito a aula, entendeu? Então, x menos 3 é menor do que epsilon sobre 4, ok? Aqui, lembrando que o módulo é a distância, então o módulo de 4 é o próprio número 4. Então, nós temos essa relação, certo? Eu queria menor que um epsilon. Então, quem é o delta que eu tenho que tomar? O delta que eu preciso tomar é escolher justamente epsilon sobre 4, esse número aqui. Então, quando você pega no livro, ele já vem de trás para frente, ele já te fala que o delta é epsilon sobre 4, tá bom? Então, eu expliquei de onde saiu esse delta, epsilon sobre 4. E aí, todo esse processo aqui, gente, ele passa a ser assim, ó, desnecessário. Então, ele não vai vir, vocês não vão ver isso nos livros, por exemplo, ok? Sobrou só o epsilon. E aí, então, ele fala assim, olha só, para todo epsilon, então assim, né, para resolver, então, a solução, para todo epsilon maior que 0, tome delta como epsilon sobre 4, então, a gente tem o seguinte, se... Vou aproveitar para copiar, para não precisar escrever de novo, isso está bem aqui em cima, né? Professor, só um pedido rapidinho. O senhor poderia, por favor, só escrever um pouquinho maior? Pode deixar que eu vou, quando for assim, só avisar antes que eu já corrijo de cara. Eu vou aproximar aqui melhor assim? Fica bom, é porque meu óculos já não está muito bom, não estou conseguindo ver, desculpa. Sem problema, não precisa pedir desculpa por isso jamais. Então, para todo epsilon maior que 0, tome, né, delta é epsilon sobre 4. Como o epsilon é positivo, esse delta também é positivo. Então, a gente tem o seguinte, se x menos 3 for menor que epsilon sobre 4, o que vai acontecer com f de x menos L? A gente vai só finalizar explicando que fica menor do que epsilon, tá bom? Para ver como é que esse processo de demonstração não é simples, tá bom? Então, a gente não é usual trabalhar com ele em cursos que não são de matemática. Então, esse está fazendo, vou até escrever aqui em cima para lembrar, né? F de x menos L, 4 de x menos 5 menos 7, então é 4x menos 12. De novo, a gente pode pôr o 4 em evidência, a gente comentou lá, sobra x menos 3. Agora, x menos 3 é menor do que epsilon sobre 4. Então, isso fica menor que 4 epsilon sobre 4, que é epsilon. Portanto, está provado que o limite é, ok? E aí, como eu falei, na prática, isso não facilita a nossa vida. Fazer contas assim é muito trabalhoso, né? Então, a gente precisa de propriedades, tá bom? E aí, em busca dessas propriedades para calcular limites de maneira mais simples, a gente está atrás nessa aula, tá bom? Antes de falar dessas propriedades, então a gente passa para o tópico 2, que é falar sobre a unicidade do limite, né? É uma pergunta que faz sentido, né? Porque assim, eu vou só voltar aqui um segundinho. Pensa que não fosse prove, né? Mas colocasse... Professor. Pois não.
De onde é que saiu esse 3 aí, que eu não entendi, não? Esse é o P que ele está atendendo. X tende a 3, né? X e para onde é que foi o 12? Você está falando nesse pedaço daqui? É, que foi meio rápido e eu não consegui pegar direito. É porque eu tinha feito antes lá, por isso que eu fui rápido. A gente pode pôr o 4 em evidência, aí fica x menos 3. 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 3, menos 12. E aí a gente usou a propriedade, que é módulo de 4 vezes módulo de x menos 3. E aí o módulo de 4 é o próprio 4, e aqui sobrou o x menos 3 em módulo. Ok? Aí o resto seguiu. Pensa, esse mesmo exercício que a gente fez, ele estava assim lá, né? Eu podia ser assim para vocês. Calcule limite de 4x menos 5 quando x tende a 3. A gente viu que esse limite é 7, né? Esse limite é 7. Você poderia se perguntar, será que teria possibilidade de dar outro número diferente de 7? Será que, né, esse faz sentido essa teoria? Então, na verdade, o que a gente está dizendo com essa unicidade do limite é o seguinte: se o limite existe, ele precisa ser único, tá bom? Não tem condições, o limite não pode dar dois valores distintos, ok? Então, resumidamente, a gente pode escrever assim: pensa que eu tenho uma função f de x e vou calcular o limite quando x tende a um valor de p. Se eu achar um valor L e não tiver errado as contas, fiz tudo certinho, eu posso ter ciência que esse é o único valor que dá certo, tá bom? Então, como é que a gente pode formalizar isso? Da seguinte maneira. Seja f uma função, e P um ponto do domínio de f. PTO é ponto, tá bom? Ponto do domínio de f. Ou uma das extremidades de um dos intervalos que compõem o domínio de f. Se o limite de f de x quando x tende a p existe, digamos, existe e é igual a um certo valor L. E é igual a L, então esse valor é único. L é único. Okay? Dito de outra maneira, a gente pode escrever o seguinte, que facilita a gente lembrar a nossa vida, né? Em símbolos é o seguinte. Melhor do que lembrar todo esse texto é a gente lembrar o seguinte. Se o limite de f de x, quando x tende a p, for um certo valor L1 e o limite de f de x, quando x tende a p, for um certo valor L2, então L1 é igual a L2, ok? O valor é único, esse limite aqui é único, esse número e este não podem ser diferentes, tá bom? A justificativa para isso é bem simples, usa aquela ideia formal de limite. Eu não vou me atentar a ela porque eu quero gastar tempo com algo que seja mais produtivo para a gente, que é fazer alguns exemplos. E eu vou só afastar aqui um pouquinho, me cobrar do tamanho da letra, só vou afastar para saber aonde eu posso ir com o cursor da tela aqui. Mas eu quero gastar tempo com exemplos que permitam a gente treinar essas propriedades de limite, tá bom? Isso ajuda bastante na hora de resolver exercícios. Então, estou tentando dividir a tela mais ou menos aqui. Fica melhor até a hora que vocês forem rever.
Então, o nosso terceiro tópico da aula de hoje é o seguinte. O terceiro tópico, então, a ideia é falar sobre as propriedades dos limites, tá bom? Qual é a vantagem? Essa aqui talvez seja a coisa mais importante que a gente tem para aprender nesse primeiro momento, de limites. Por quê? Porque ela permite que a gente possa fazer conta, calcular esses limites, sem se preocupar com esse rigor que a gente falou aí para trás, que tem duas opções para você calcular limite, até conhecer essas propriedades. Uma é fazer o gráfico e ter que analisar o comportamento da função perto de um ponto. Isso não é rápido, né? Você tem toda hora que fazer um desenho, depois montar uma tabela de pontos e tentar entender o que acontece. A outra é partir pela definição, o que é meio abstrato e também, assim, não é prático. A terceira é usar das propriedades para calcular. Como eu falei, não é um curso de matemática, então a gente opta por não provar, explicar da onde, como se comprova essas propriedades, tá bom? Mas só é possível comprovar essas propriedades por meio da definição formal de limite, que foi o início dessa aula, tá bom? Então, assim, essa definição não é uma coisa à toa, não. Ela garante essa noção de proximidade, né? A função ficar perto do valor L. Depois, com ela, a gente consegue extrair que quando o limite existe, ele é único. E aí, com tudo isso aí, a gente consegue, então, obter as propriedades, tá bom? Então, um encadeamento lógico. Se vocês pegarem os livros, vocês vão ver que eles explicam em passo a passo essa noção formal de limite, depois a unicidade do limite, para daí falar das propriedades também, tá bom? Então, assim, eu vou só enunciar as propriedades como verdades, e aí a gente usar delas para poder calcular fazer alguns exemplos de limite. Então, vamos imaginar que a gente tem o seguinte, olha só, seja C uma constante. Quando a gente fala constante em matemática, estamos assim, pensando que é um número, é 2, ou é 3, é 5, é um número que não depende da nossa variável em questão, ou de x, ou de t, etc. Então, sejam C uma constante. O limite de f de x, quando x tende a p um certo valor L, e o limite de uma outra função, digamos, g, de x, quando x tende a um certo valor p, igual a um certo número m. Então, a gente conhece essas informações a princípio. Então, quais são as propriedades que a gente pode extrair? É a seguinte. A primeira diz para mim o seguinte. Se a gente quer calcular o limite de f mais g de x, quando x tende a p, observe aqui, ó, eles têm que estar no mesmo ponto, tá bom? P e P. Então, eu estou falando de P. O limite de f mais g é só você calcular o limite de f mais o limite de g quando x tende a P. Aqui a gente diz que um é L e o outro é M, então é só você somar L com M. Ok? Mas, olha só, essa propriedade não vale só para soma, vale para diferença. Se você for fazer a diferença entre eles, então é só trocar o sinal. Ok? Então, essa propriedade pode vir enunciada em livros assim, ó, o limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites, tá bom? Uma coisa similar acontece para o produto. O limite do produto é o produto dos limites. Ok? Então, se eu tenho o limite do produto de f vezes g, isto é o produto dos limites, ou seja, é o limite de f quando x tende a p. Aí eu vou pôr assim, tá bom? 1 vezes o limite de g de x quando x tende a p. Ok? Uma terceira propriedade que é útil, a gente vai tentar passar só as propriedades assim que são, digamos, mais importantes, o que a gente mais usa no dia a dia, tá bom? É claro que existe uma infinidade de propriedades. Uma aula, mesmo uma aula normal de 1h30, fosse presencial, às vezes talvez não desse tempo para listar os que a gente mais, todas que tem, tá bom? Mas a gente tenta apresentar as que são mais úteis no sentido de serem de fato usadas, tá bom?
Aquela constante que apareceu aqui não é uma coisa à toa. Então, olha só, aquela constante diz o seguinte, se você tem uma constante multiplicando por uma função, quando x tende a p, você pode simplesmente pegar essa constante e multiplicar pelo limite de f de x, quando x tende a p. Ok? No caso aqui é c vezes L. Deixa então assim, eu não dei nenhum exemplo até agora, deixa eu dar um exemplo bem simplesinho aqui. Olha só. Vamos imaginar, a gente viu que o limite de 4x, o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é 7. A gente viu isso na aula de hoje, tá bom? Imagina que tivesse aqui assim para vocês, então assim, ó, calcule o limite, só um exemplo simplesinho, sei lá. Então, lá era 4x menos 5, tá bom? Então tá 12x menos 15 quando x tende a 3, ok? E aí, o que a gente está vendo, por exemplo, é que eu posso fazer o seguinte, isso aqui é o limite de 3 vezes, né, eu pus o 3 em evidência, sobra 4x menos 5 quando x tende a 3. Por essa propriedade, eu não preciso calcular todo esse limite novo. Basta pegar aquele resultado que a gente já sabia e multiplicar por esse número 3. Então, ele está dizendo que é 3 vezes o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3. Esse a gente comentou, né? Ele vale quanto? Vale 7, né? Então, isso é 3 vezes 7, que é 21. Ok? Pessoal, nesse caso é meio inútil, irrelevante. É sim, porque essa é outra propriedade que a gente vai falar de funções contínuas. Na verdade, para funções contínuas, é só trocar o x pelo número que está aqui. Mas nem sempre isso acontece com qualquer limite, tá bom? Tem limites que não é só trocar o x. A gente viu exemplos assim, tá bom? Na aula passada. Então, quarta propriedade de limite. Quarta propriedade de limite, a gente falou do produto, certo? O que faltou? A gente falou de somar, subtrair, multiplicar, falta falar dividir. Só que para dividir a gente tem que ter uma condição a mais, né? Você não pode dividir por zero. Então, nesse caso aqui, se o limite de g de x, quando x tende a p, for um número que não é zero, então, né, porque você não pode dividir por zero, o limite do quociente é o quociente entre os limites. Então, de f sobre g, quando x tende a p, é o limite de f, quando x tende a p, sobre o limite de g de x, quando x tende a p. Isso, por sua vez, então, é L sobre M, né? Aqui, vou reforçar, não custa ser redundante, o M diferente de zero, tá bom? Tem mais propriedades? Tem mais um monte de propriedades, tá bom? Eu vou passar só mais duas propriedades, aí eu sugiro assim, que deem, quando possível, uma olhada nos livros para verem outras propriedades, tá bom? Isso ajuda bastante a gente resolver problemas de limite. O limite, o primeiro é o seguinte, o limite de x, quando x tende a p, é o próprio p, tá bom? Então, você pode só trocar o x por p. A outra propriedade é que o limite de uma constante, quando x tende a p, é a própria constante. E a última coisa que eu vou passar de propriedade da aula de hoje, para a gente poder fazer alguns exemplos, é que o limite de uma função elevada a um valor n, quando x tende a p, é o L, que a gente chamou, certo? É o limite de f de x, quando x tende a p. A gente disse que isso era um número L, é n elevado a L, tá bom? Eu vou começar com um exemplo de trás para frente, por exemplo. Vou começar eu fiz um exemplo lá do 3, vou fazer aqui um exemplo do 7, aqui, por exemplo. Ó. Vou me manter naquele que a gente fez. Se eu colocasse aqui para vocês, assim, calcule esse limite aqui. Então, calcule o limite de 4x menos 5 elevado a 3 quando x tende a 3, tá bom?
nós teríamos uma opção, que é multiplicar 4x menos 5 por 4x menos 5 por 4x menos 5, fazer isso 3 vezes, e aí tornar o processo extensivo, achar uma função, ia ser um polinômio do grau 3, ia ficar uma expressão bem grande, e tentar entender o comportamento do gráfico dela. A outra é aplicar essa propriedade 7 direto, que é o seguinte, ele diz que quando você vai calcular essa potência, você simplesmente pode calcular o limite de quem está aqui dentro, quando o x tende a 3. Eu vou trocar 3 aqui até por 2, senão vai ficar parecendo, professor, esse 3 tem a ver com esse 3? Não tem não, tá bom? Então, digamos que aqui fosse um 2, tá bom? E elevar ao quadrado. Esse limite que está aqui dentro, a gente já calculou, a gente já viu que ele dá 7. Então, isso dá 7 ao quadrado. A gente não precisou fazer o gráfico, nem nada. 49. Mais simples para fazer a conta, né? Vamos pegar um que a gente não mexeu, a gente não fez nada. A gente não tenha feito nada, tá bom? Estão me ouvindo aí? Sim. Ok. Eu chamei lá o exemplo lá atrás de exemplo 1, vou chamar este 2, esses aqui foram exemplos extras, tá bom? Só para eu manter o padrão das minhas notas de aula. Tá aqui assim, ó, calcule o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende a 5, por exemplo. Ok? Tá aqui, calcule. Ok? E aí, como é que essas propriedades podem ser úteis para a gente, tá bom? Olha, então, vamos resolver aqui passo a passo. Então, nossa ideia é calcular esse limite. 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5. A primeira coisa a gente percebe que aqui eu tenho uma subtração e uma soma, né? Aí, vou voltar aqui só para ajudar a refrescar a memória, mas é a primeira propriedade, né? Olha só. O limite da soma ou da subtração vira a soma ou a subtração dos limites, ok? Então, nós tínhamos o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, usando aquela... Vou até pôr assim para vocês lembrarem. Usando a propriedade 1, isso vira o limite de 2x ao quadrado mais, quando x tende a 5, claro, mais o limite de... Mais não, perdão, né? Menos, é um menos, então vira menos, o limite de 3x quando x tende a 5, mais o limite de 4 quando x tende a 5, ok? Agora, vou usar uma propriedade que a gente viu que comenta o seguinte, quando você tem uma constante multiplicando aqui na frente, pois não? Eu pediria ao senhor, por favor, que tirasse esse 1 que indica que é a propriedade 1, porque depois ele vai acabar confundindo. A gente vai, de onde saiu esse 1? Aqui era a ideia, então, eu vou pôr assim, da propriedade 1, tá bom? Porque aí você, se a pessoa tiver dúvida, ela volta na propriedade 1 e vê lá que ele está falando sobre o limite da soma ou o limite da diferença, tá bom? Sim, agora ajudou, porque vai muita coisa na cabeça e depois a gente vai falar, meu Deus, esse 1, que peça é essa? Onde saiu, entendeu? Tá ótimo, tá ótimo. Eu faço isso já, mantém esse padrão aqui agora. Obrigado. De nada. A próxima propriedade que eu quero utilizar com vocês é o seguinte. Esta propriedade, que a gente chamou de propriedade 3. Se a gente tem uma constante multiplicando a função f, a gente pode tirar essa constante para fora e deixar só o limite. Por quê? Porque aqui, então, nós temos o seguinte. Fica, então botar aqui P3 da propriedade 3. O 2 vem multiplicando, então fica 2 vezes o limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, menos 3 vezes o limite de x, quando x tende a 5, mais, vou deixar esse limite aqui 4, mais uma vez, não custa repetir, quando x tende a 5. Vou usar, então assim, a gente não resolveu até agora, mas estamos caminhando para resolver, porque eu estou fazendo passo a passo, tá bom? Olha, 2 daqui a gente consegue eliminar direto. Vou voltar aqui só um pouquinho para a gente ver duas propriedades que ajudam a gente. A propriedade 5 fala que o limite de x, quando x tende a p, é o próprio p.
E o limite da constante, quando x tende a qualquer p, é a própria constante. Então, eu vou usar as propriedades 5 e 6 e a gente já consegue resolver 2 desses limites aqui. Então, eu vou colocar assim, P5 e P6, propriedade 5, propriedade 6. O primeiro eu não vou mexer em nada, então vou deixar o limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, menos 3 vezes. Ó, o limite de x quando x tende a 5. Esse aqui a gente usou a P6, é o próprio 5. Mais o 4 é uma constante, né? 4 é uma constante, é o P5. Quando x tende a 5, é o próprio 4. Então, foi quase tudo. O que falta usar? Falta usar esta última propriedade aqui listada. Quando você tem uma função elevada a um certo número, você pode fazer o limite dessa função elevado a esse número. Aqui nós tínhamos o limite de 2x ao quadrado, perdão, de x ao quadrado. Então fica 2 vezes o limite, a nossa função é o x, quando o x tende a 5, ao quadrado. Esta propriedade aqui nós chamamos de 7. Ok? Então P7. P7. 3 vezes 5 é 15, mais 4. O limite de x é a propriedade 5, né? Então, fica 2 vezes 5 ao quadrado. 15, né? Menos 15 mais 4 é menos 11. 5 ao quadrado é 25. Vezes 2, 50. 50 menos 11, 39. Fizemos sem calcular, a gente calculou esse limite aqui inteiro, sem precisar fazer o gráfico de função nem nada. Aí você fala assim, professor, mas ainda assim foi extenso. Na prática, a gente vê que você não precisa escrever sempre essas propriedades. É que assim, eu fui tentando detalhar passo a passo, né? Esse primeiro exemplo. Mas tem uma outra coisa que decorre se a gente pega a propriedade 7, a propriedade 5 e a propriedade 1 e junta elas, a gente consegue fazer um negócio que é mais legal ainda. Que é o seguinte, uma observação, a gente encaminhar para encerrar a aula, é o seguinte, se f for uma função polinomial ou racional, racional é a divisão entre dois polinômios, tá bom? Ou racional, e o P pertencer ao domínio de f, então vale o seguinte, o limite de f de x quando x tende a p é o próprio p. Isso, por exemplo, permite... o próprio p não, perdão. É o f de p. Essa função é contínua. Então, exemplo. Imagine que eu falo assim para vocês. Calcule o limite de 2x ao cubo menos 4x mais 2 quando x tende a menos 1. Aí você fala, professor, isso aqui é um polinômio. Pois é, se é um polinômio, eu não preciso aplicar aquelas propriedades repetidamente. Eu simplesmente posso trocar o x pelo número, pelo menos 1 no caso. E aí, ganha muito tempo na hora de fazer contas, essas propriedades permitem a gente fazer. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 2, menos 2. Menos 4 vezes menos 1 é 4. Mais 2, então menos 2 mais 2 é 0. 0 somado com 4 é 4. Portanto, esse limite aqui deu 4, tá bom? A gente está caminhando para encerrar a aula, faltam uns 30 segundinhos, se muito. Eu vou deixar... Professor? Não, ok, já deu horário. Eu tinha mais um exemplo para fazer com vocês, mas eu gravo um vídeo, só um minutinho. Eu gravo um vídeo com a explicação desse exemplo que ficou faltando, tá bom? Porque dele eu tiro uma observação que é interessante. Pois não, se alguém me fazer uma pergunta? Sou eu, professor. Pode ficar bom. No finalzinho, o senhor coloca um símbolozinho assim. O que é isso? O nome disso? Ah, é esse quadradinho fechado? Parece um pi, mas não é. Está dentro de um quadrado, mas não é um quadrado também. Não, esse assim, assim, até legal para a gente se organizar. Você está falando esse quadradinho fechadinho aqui, tá vendo aqui agora, de novo? Cada uma no final, como se fosse o resultado. Então, na matemática, é um padrão o seguinte, quando você, vamos supor, eu comecei a resolver um exercício, um problema. Quando eu termino, você põe vocês vão ver assim, alguns livros têm ou um quadradinho preenchido ou um branco assim. Isso significa que acabou ali o problema, entendeu?
Entendi, professor. Então, assim, eu comecei a resolver, porque, por exemplo, você está escrevendo uma dissertação, um texto, aí você vai assim, você vai caminhando para uma conclusão, e você, assim, fica claro, a hora que a pessoa lê, onde que acabou, onde que não acabou, certo? Quando eu pus um exercício, eu penso, se eu ponho um exemplo e já emendo um outro exemplo na sequência, esse quadradinho ele diz para você, olha, o exemplo anterior acabou aqui. Dali para frente é coisa nova, entendeu? Aí, assim, é uma maneira da gente se orientar na matemática. Ou vem quadradinho fechado, ou vem aberto. Quando eu estou digitando, por exemplo, eu faço aberto que economiza mais tinta, né? Senão eu estou fazendo aqui, eu preencho ele. É só isso que significa. E eu até achei legal, porque tem matemática tem uns problemas que são tão longos que você fala, professor, já terminou? Não terminou? Está tudo perdido na situação. Então, aí assim, vocês vão ver, se pegar algum livro para olhar, pode ver, aqui em cima tinha, né? Porque assim, o que acabou, quando começa uma observação que nem essa, fica claro que é uma observação nova, né? Mas pensa que eu tivesse colocado um exercício com item A e item B para você. Aí eu resolvo A, eu ponho esse quadradinho, quer dizer, opa, no quadradinho acabou o item A, o próximo é o item B. Aí evita, é só uma questão assim de organização mesmo, né? Professor, não precisa mandar nada no chat para contar a presença, não, né? Não, eu consegui. Então, eu vou agradeço a pergunta, mas assim, eu consegui um aplicativo que faz a chamada, vê a hora que a pessoa entrou, se a pessoa saiu, quantas vezes oscilou, inclusive se participou do chat ou não, e ele computa a frequência automática e assim, é só eu salvar a planilha em esse Excel que salva no final, e eu abro a frequência e já lanço. Mas eu agradeço a pergunta, eu devia ter manifestado isso lá no começo, eu esqueci, mas é porque eu consegui e facilitou muito para poder lançar a frequência. Mais perguntas? Só isso, professor. Boa noite, obrigado pela aula. E eu que agradeço você, gente. Ficou faltando, como eu falei, um exemplo, tá? Eu queria fazer um exemplo e pôr uma observação. Não deu tempo, mas eu gravo um videozinho, assim, sei lá, de 2, 3 minutos com esse exemplo e complemento o que ficou faltando dessa aula, tá bom? Assim que eu receber a gravação dessa aula, disponibilizo ela já lá na sala de vocês e assim que a pessoa visualizar clicar para visualizar, já fica liberado o complemento, que isso sim é importante ver, tá bom? De limites laterais, faz parte do conteúdo. No mais aqui, então, eu sempre vou até o último segundinho de aula, né? Então deixo esses informes para o final. Desejar então a todos um ótimo Natal, um bom ano novo, tá? Que o ano que vem possa ser melhor para todos, independentemente de qualquer coisa. E a gente se encontra de novo no dia 8, tá bom? 25 e primeiro não tem aula, né? 25 é sexta que vem, primeiro é na outra, e dia 8 a gente se encontra. Bom Natal para todo mundo. Boa noite, professor. Obrigado. Eu vou parar a gravação agora, mas se alguém tiver alguma pergunta ou qualquer coisa, ainda fico à disposição, tá bom?